E a próxima etapa, né? A próxima fase, após a fase do entendimento, é a fase da hesitação. O que é hesitação? É quando você fica indeciso, com medo do que fazer. Então, por exemplo, lá no versículo 34, Maria diz o seguinte: então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Então muitos ficam com receio de questionar a Deus. Eu não estou falando para você questionar o caráter de Deus, mas você pode questionar a Deus e falar assim: Senhor, como será isso? Me explica mais, me dê mais passos, me dê mais direções, né? É justo você ter clareza com relação a tudo isso, né? Mas nunca teremos certeza absoluta, porque Deus não vai te revelar todos os passos. Ele simplesmente vai te mostrar, eu tenho um chamado para você. Agora, como vai ser construído esse chamado, eu vou te dar passo a passo, pode ficar tranquilo. Não fica com receio disso, né? Mas nunca, na nossa vida, a gente começa a ficar, às vezes, ficar com receio do chamado, porque nós conhecemos nossas fraquezas, nós conhecemos pessoas que são melhores que nós, né? Então vem aquela dúvida, o que fazer? Eu tenho um chamado, Maria teve o chamado de ter um filho, mas como assim ter um filho? Eu nem casada sou. Como que vai ser? Né? É justo você perguntar isso a Deus. O próximo passo que eu queria te falar é o seguinte, é a fase da rendição. O que é a fase da rendição? A fase da rendição, lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, fala o seguinte: então disse Maria, aqui está a serva que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou, né, dela. Olha só que coisa poderosa, né? Depois que Maria realmente agora questionou a Deus, perguntou a Deus, assim é o chamado nós devemos realmente perguntar ao Senhor como que vai ser, mas ao mesmo tempo descansar, de entender que Ele é o dono da obra, nós somos apenas o pincel, Ele está pintando um grande quadro e nós somos apenas o pincel. E nós devemos entender que é um privilégio nós temos esse chamado, né, de sermos escolhidos pelo Senhor para a sua obra. Mas quando Maria se rendeu realmente ao chamado, ou seja, ela declarou o seguinte: olha, aqui está a tua serva. Algo aconteceu. É o momento que você vai parar de questionar a Deus, né? A gente não segue a Maria com relação a ela ser um deus, uma deusa, como outras religiões pensam. Mas nós seguimos Maria com relação ao seu exemplo de chamado, né? Ou seja, uma mulher de Deus. Ou seja, ela é uma mulher que se rendeu a Deus com relação ao seu chamado. E o que é rendição? Rendição é um termo militar que é que você se rende a alguém maior. É como, por exemplo, você no louvor, você levanta suas mãos em adoração, você está declarando: Senhor, eu me rendo ao Senhor, faz a tua vontade. Eu não estou me preocupando como você é o passo a passo, eu só sei que eu tenho um chamado. É como uma criança que estende a mão para o pai e fala: pai, me coloca nos seus cuidados, me coloca no seu colo, né? Então, quando você começa a resistir o chamado de Deus na sua vida, o que acontece? Você começa a perder para o diabo. Mas quando você começa a se colocar no centro da vontade de Deus, o que acontece? Você começa agora a vencer o inferno inteiro, porque no centro da vontade de Deus você tem toda a proteção de Deus. Então, pare de lutar às vezes com o Espírito Santo e se renda a Deus. O nosso Senhor Jesus não vai arrombar a sua vida, te colocar no chamado. Ele declara em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí sim ele vai entrar e cear com você. O próximo passo foi a comprovação. Lucas 1,45 diz o seguinte... Lucas 1,45 diz o seguinte: bem-aventurada a que creu, porque será cumprida as palavras que lhe foram ditas da parte de Deus, do Senhor. Olha só, a confirmação só vem depois da rendição. Muitos querem uma comprovação de Deus, tipo: Deus, me dá um sinal, Deus, faz isso, faz aquilo, fala com fulano, fala com Beltrano. Não, primeiro você se rende ao chamado, depois vem comprovação, né, sobre a sua vida. Moisés foi um homem que, após ele se render ao Senhor, veio comprovação. O próprio Deus mostrou para ele o seguinte: olha, deu sinal para ele da vara dele se transformar em cobra, da mão se transformar em lepra, do rio se transformar em sangue. Ou seja, várias coisas aconteceram com ele, foram comprovação. Quando você se rende, vem comprovação na sua vida. Você vai começar a perceber que Deus começa a te usar como autoridade. A sua oração começa a fazer muito efeito, né? As pessoas começam a falar do que como Deus tem te usado. Por quê? Porque você se rendeu ao chamado de Deus, né? Então, Deus, Ele quer te dar uma sensibilidade espiritual aguçada e você vai começar a sentir muita paz no chamado dele quando você se rende. E a última parte é o cumprimento do chamado. Como que é o cumprimento do chamado, né? Olha só, lá em Lucas capítulo 1, versículo 46 até o 49. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ou seja, chegou o momento que Maria começou agora a ver o cumprimento do chamado. A própria Isabel falou com ela: olha,
O meu Salvador está aí na sua barriga, né? Aqui a própria Maria está reconhecendo que o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria está reconhecendo que ela precisa de um Salvador também, né? Ou seja, ela era pecadora. Então, Maria está falando o seguinte: olha, comecei a ver o cumprimento. A criança dentro de mim realmente já está dentro de mim. E agora as pessoas estão reconhecendo, ela está vendo o cumprimento realmente do propósito na vida dela, né? É aquele momento que você começa a ver Deus te usando, que você começa a ter paz e alegria no centro da vontade de Deus. E é o momento que você começa a estar feliz com esse chamado. Esse é o propósito de Deus. Deus, tem gente que acha que o chamado de Deus é um peso, é algo muito pesado. Não, a própria Jesus falou que o jugo dele é leve. Nós não precisamos nos preocupar em nos render ao chamado de Deus. Então não hesite em largar o que Deus tem te pedido para largar, né? Não se preocupe às vezes, não fique com medo de entrar no que Deus pediu para você entrar. Será o lugar mais feliz da sua vida, porque é o centro da vontade do Pai. Você crê nisso? Então essas fases é muito importante nós entendermos, né? É a fase que a perturbação, você fica meio em dúvida se é um chamado ou não, mas de repente você tem entendimento e aí de repente você começa a ficar com receio, é a fase da hesitação, você fica com medo desse chamado, você já entendeu que tem um chamado, mas chega um momento que você se rende, você fala: Senhor, eu me rendo ao Senhor, e é a fase que você começa a ver comprovações do seu chamado, Deus te usando, muita paz no coração, até se cumprir o chamado realmente. Você viu Deus te usando, as pessoas estão reconhecendo que tem algo na sua vida diferenciado e ali você tem uma vida de muita presença de Deus. Amém? Deus abençoe e que você cumpra o chamado da sua vida.